sem uma legislação que seja clara. E aí, vou te dar um exemplo, que eu acho que você vai curtir da gente falar sobre isso também, que é a PEC das domésticas. O argumento mais imediato quando a gente fala de PEC das domésticas é dizer, aumentou a informalidade. Sim. É verdade, aumentou a informalidade. Acontece que as domésticas brasileiras, antes da PEC das domésticas, você sabe disso... Já eram bastante informais, inclusive. Não é só isso. Na formalidade, ela tinha que trabalhar sábado e domingo. Ela tinha que ficar... fica aí mais umas horinhas, porque eu vou receber meus amigos para jantar. Hoje você pode esticar mais um pouquinho, que meus amigos vão jantar. Não recebiam hora extra, não recebiam adicional noturno, não recebiam por fim de semana, porque ela tinha aquela relação com aquele empregador. Então, a lei, ela foi aprimorada nesse sentido. Então, a contabilização da hora extra, ela veio com a PEC das domésticas. Não, na verdade não, porque é o seguinte, quando você tem uma doméstica trabalhando formalmente, a lei já impõe, isso é uma imposição, tanto de horas que ela vai trabalhar, inclusive como que ela vai dividir essas horas, que é onde eu discordo mais. Agora, se, por exemplo, ela faz uma hora extra e ela não recebe, isso é uma inadimplência. Justamente, acontece que com a PEC das domésticas a gente aprimorou mecanismos para que esses direitos da empregada doméstica, e é importante a gente entender também que é bem diferente a relação da empregada doméstica com o empregador de alguém que trabalha para uma empresa, porque a empregada doméstica não está ali para gerar lucro, né? A família quer o serviço, ela não vai gerar lucro com isso, como é o caso de outras categorias profissionais. Então, são questões diferentes. Mas eu trouxe esse exemplo para dizer que no caso da PEC das domésticas, por exemplo, a gente teve um aumento da informalidade, mas a gente teve também um aumento do ganho real dessas trabalhadoras, que elas fizeram opção. No meu caso, eu tenho, e eu não gosto de chamar de secretária, ajudante do lar, eu tenho uma empregada doméstica, eu e meu esposo trabalhamos o dia inteiro, a gente assina a carteira, a gente paga férias, ela trabalha de segunda a sexta no horário fixo, normal. Já tivemos diarista. E aí, muita gente, qual que era o argumento que as pessoas tinham? Quando essa PEC for aprovada, essas mulheres nunca mais vão arrumar emprego, porque ninguém vai querer ter uma doméstica. Não, só vai querer ter uma doméstica quem pode pagar por ela. Se você não puder pagar por ela, você lava a sua privada. Se você não quiser lavar a sua privada nem pagar por ela, você morra na sujeira, não tem problema. Hoje, você entra nos grupos, tem até uma página que eu amo, que é Vagas Arrombadas, que vai divulgando aquelas vagas horríveis, que ninguém quer pra você ou pra quem você ama. Você entra lá e tá um monte de gente reclamando. Tá muito difícil arrumar uma diarista hoje em dia, porque qualquer coisinha elas cobram R$300. Pô, a gente conseguiu fazer com que essa mulher enxergasse o valor do trabalho dela, e ela pode ser CLT, que é o caso da Cláudia, que trabalha comigo, ou ela pode cobrar R$300 a diária, e se você não tiver como, você não paga. Essa é uma mudança de mentalidade, essa é uma mudança de paradigma, que é resultado positivo da PEC das domésticas. Isso eu vou te dizer por que eu não acho que isso seja verdade. Primeiro porque é o seguinte, de fato, cara, você contratar uma pessoa e pagar o preço que ela quer, não é uma questão legal. Se você está contratando ela, inclusive na informalidade, é uma livre negociação entre a diarista e a pessoa. E quando você, inclusive, compara os trabalhos como esse, que são considerados subemprego no resto do mundo, onde não tem nenhuma legislação, você ganha mais. Né? Então, por exemplo, você vai ser pintor aqui no Brasil, você vai ser pintor em qualquer outro lugar do mundo desenvolvido, você ganha mais lá fora. E lá, justamente, são trabalhos desregulamentados. Então, aqui no Brasil, a gente não consegue fazer essa associação que, a partir da PEC, as empregadas começaram a ganhar mais. Isso não é verdade. Se você pegar o valor da diarista de 40 anos para cá até hoje, ele só teve aumento. Como tudo. Então não dá para dizer a partir da PEC você teve um aumento real de ganho. Não, você teve um pequeno aumento real de ganho para aquelas pessoas que escolheram a formalidade. Porém, você teve um aumento das pessoas escolhendo justamente a formalidade. Aí vem aquele questionamento, e eu não quero aqui, pelo amor de Deus, eu tô fazendo de tudo para não parecer lacrador, não é nada disso. Fica um questionamento muito simples. Se a regulamentação é tão boa, por que as pessoas escolhem mais a informalidade? É simples, é um questionamento muito simples. Se passaram uma lei que é boa, por que eu escolho trabalhar fora dessa lei? Nossa, essa pergunta é muito boa, porque o resultado concreto dessa lei foi: você não vai poder
ter uma empregada doméstica na sua casa sem pagar o que vale o trabalho dela, porque agora você tem um arcabouço legal muito robusto, em que, caso você não dê conta de cumpri-lo, ela pode optar por um outro modelo de negociação. Aí você vai dizer, isso sempre pôde, ninguém nunca impediu isso. Acontece que a gente tinha e essa é uma regra segundo o CAGED, né? A gente tinha muito mais empregadas domésticas trabalhando no regime de CLT sem ser CLT do que a gente tem hoje. Inclusive, fiz essa conversa com a Cláudia. A Cláudia, só um parêntese, a Cláudia que trabalha comigo, ela é venezuelana, veio refugiada, achei ela numa iniciativa de um projeto social do mandato e trouxe ela para trabalhar lá em casa. A partir do momento que ela conseguiu ter documento no Brasil, a gente assinou a carteira dela e eu apresentei. Ela ficou muito maravilhada, porque a gente não tem essa seguridade para trabalhadores domésticos em outros países da América do Sul, como a gente tem aqui, né? Então ela ficou encantada, ela quis isso, enquanto outras pessoas falam, não, eu não quero, eu quero o meu FGTS na minha mão, que é uma discussão que precisa ser feita. Agora, eu trouxe um ponto que não pode passar batido, Arthur, que é o seguinte: nós estamos, a PEC das domésticas, e você trouxe um outro exemplo, o pintor, por exemplo, o pintor que vai prestar o serviço para pintar a sua casa, ele não é funcionário, ele não é seu funcionário. Exatamente. Se você tem uma empresa, você tem uma empresa, uma indústria farmacêutica, todo mundo que está na sua linha de fábrica é seu funcionário para te dar lucro. Se você tem uma empresa de leite, todo mundo está na sua linha de fábrica, tá ali para te dar lucro. Então não pode ser equiparado aos mesmos parâmetros de reflexão e de construção legal a quem trabalha para você para prestar um serviço para reformar sua casa. É que você está tá usando um parâmetro que é o seguinte: ele está te gerando lucro ou não? Então, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho uma empresa e essa empresa tem um serviço de limpeza. Não, mas serviço de limpeza não me gera lucro. Claro que gera, porque o serviço esse serviço de limpeza gera a limpeza da sua empresa, que faz com que ela dê lucro. Eu tenho um profissional de TI que está aqui para resolver problema. Ele não me dá lucro, ele não tem meta de venda, mas ele me dá lucro porque ele ajuda a manter todo o sistema aqui. Então, esse parâmetro que você está usando, o funcionário ele está diretamente ligado ao lucro ou não? Isso não é um parâmetro, acredito eu, não é um parâmetro bom para você medir qual é o tipo de regulamentação que você vai ter para cada trabalho, porque ele simplesmente tem muitas exceções. Outra coisa, e aí o questionamento continua, e eu não entendi a sua resposta. Se a regulamentação é tão boa, é uma pergunta simples, ela é primária, Perfeito. Por que as pessoas optam por não irem para a formalidade? É muito simples. Se eu acho que a formalidade é muito boa, eu só quero trabalhar se for dentro da formalidade, poxa. Perfeito. Só um ponto que você me ajudou a elucidar de maneira mais objetiva o que eu estava dizendo. Na verdade, o meu parâmetro não é dar lucro ou não, nesse caso, nos exemplos que eu trouxe. É ser uma relação doméstica ou uma relação empresarial. Se um TI vem aqui, vai na sua casa, conserta seu computador, sem ser mandado por uma empresa do qual ele é funcionário, na relação doméstica. Um pintor vai lá na sua casa, mas ele não está prestando, ele não vai como um prestador de serviços de uma grande empresa de pintura, é uma relação doméstica. Mas aí eu tenho uma dúvida. Onde você cruza, você desenha essa linha? Se, por exemplo, se eu tenho uma empresa, vamos supor que eu tenho uma empresa e o meu escritório é dentro da minha casa, e eu tenho uma pessoa que limpa lá. Ela é funcionária da minha empresa ou é funcionária doméstica? Ou eu posso até te dar outro exemplo. Vamos supor que eu tenho um bar que só funciona de sábado e domingo. E a pessoa vai lá e limpa o bar só de sábado e domingo. É uma empresa. As duas coisas, a resposta é muito simples, uma relação empresarial. Eu não tô localizando geograficamente, eu tô localizando no tipo de serviço prestado. Não é geograficamente. É o seguinte, vamos lá, vá. Eu tenho um bar que só abre de sábado e domingo. Eu quero chamar uma pessoa para trabalhar no sábado e para trabalhar no domingo. Só. Eu não quero contratar essa pessoa, eu não quero ficar pagando FGTS nem nada disso. Justo. Como que essa relação, então, é empresarial? Sim. E aí eu tenho que pagar FGTS, tenho que fazer tudo para ela, é isso? Exatamente esse o ponto. Primeiro, eu não estava falando da mesma coisa, mas agora a gente chegou num consenso de que são coisas distintas. Quando você chama uma pessoa para trabalhar na sua casa, é uma relação empresarial, ainda que seja uma microempresa. Microempresa é uma empresa. É uma relação empresarial. Quando eu digo no seu bar, nos fins de semana, Sim. É uma relação empresarial. E aí, a gente, sim, tem novos modelos no mundo do trabalho, ou o mundo do trabalho mudou. E aí eu concordo com você que a gente pode modernizar essa legislação, mas a gente não pode modernizar essa legislação
perdendo de vista que a gente ainda tem uma ampla escala de trabalho de trabalhadores que trabalham por CLT. Se o trabalhador não é CLT, essa discussão não é sobre ele. A discussão é sobre outros trabalhadores. Aí você tem a informalidade, aí você tem o trabalhador autônomo que precisa mas a gente, ter, então é só adicionar um dia. legislação. É só porque fala assim, em vez do meu bar abrir sábado e domingo, ele abre sexta, sábado e domingo. Pronto, já me ferrou. Não, Lógico que sim, ele não pode trabalhar sexta, sábado e domingo na informalidade. Ele é obrigado a ir pra formalidade mesmo ele não querendo. Não, a gente continua falando de coisas diferentes. Então vamos falar desse. Vamos. Tem um bar. O meu bar abre de sexta, sábado e domingo. Eu quero contratar uma pessoa para limpar o meu bar sexta, sábado e domingo. E essa pessoa e eu, ambos, queremos a informalidade. Como é que eu faço? A gente não vai falar sobre o seu bar hipotético, a gente vai falar sobre o setor de serviços de entretenimento, que são milhares e milhares de bar de fim de semana. Você é tão inteligente, você é boa, você tava indo bem. Vamos lá. Existe eu deixei de bem quando a gente discordou. O que é isso? Desculpa. Muito apaixonado pelo espelho. Foi mal. Olha, mas vamos lá. Eu quero só dizer que a gente pode sim ter o seu bar, ou o bar do seu Zé, ou milhares de bares, que você tem um regime de 2 dias, ou que você tem um regime de 3 dias, e é aí que é o que a gente precisa amadurecer no debate. Quando você consegue colocar isso na pauta, aí a gente passa, você com seu bar hipotético, o seu Zé com o bar da garagem, passam a existir no debate público, porque a gente precisa sim criar parâmetros que contemplem vocês sem precarizar o trabalhador. E isso não existe hoje, isso precisa vir a existir. O simples fato de você e o seu funcionário optarem pela informalidade não é suficiente para parametrizar o Brasil, porque vai ter muita gente que vai também chegar no bar, como a gente inclusive enfrenta em alguns bolsões de miséria no Brasil, que é você trabalhar pelo que você come. Mas beleza, isso é tranquilo? O cara trabalha o dia inteiro, ele só vai ter a comida dele. Já existe lei, inclusive, isso é trabalho análogo à escravidão. Isso aí você faz uma denúncia no Ministério Público, em 2 dias o cara tá preso, né? Isso é uma coisa muito séria no Brasil. O trabalho análogo à escravidão é uma das poucas... trabalho análogo à escravidão, pensão e dívida trabalhista são poucas coisas que, se você fizer errado no Brasil, você se ferra de verdade. São 3 coisas que falam assim, isso aqui eu sei que, cara, não tem impunidade nisso. Agora, vamos voltar. Eu não tô falando de um caso específico do meu bar, eu nem tenho bar. Eu tô falando assim, são dezenas de milhões de pessoas, Ava, que trabalham justamente nisso, como eu falei no começo. Mais de 70% das novas contratações do último ano foram no setor de serviços. O setor de serviços, ele não funciona de segunda a sexta, das 8 às 18. O setor de serviços, ele funciona das formas mais variadas. Então, quando eu falo que a gente tem que flexibilizar a contratação para remunerar por horas e ter mais flexibilidade na negociação de como a pessoa vai trabalhar, eu estou justamente... A reforma trabalhista já fez isso. Não fez isso. Olha só. Ela permite acordos, ela permite o acordo de jornada de trabalho entre o trabalhador e o empregado. Aí eu vou te falar o que acontece na prática, que é seu distanciamento de quem tá na política e quem tá na vida real, com todo respeito. E eu me coloco também no rol dos políticos. Se você faz um acordo e esse cara entrar na justiça, ele ganha. Eu tô falando isso por experiência própria, Ava. Se você hoje faz um acordo com seu... eu vou te falar porque... Outra história. Eu tinha uma transportadora. Aí eu chamava alguém lá pra trabalhar comigo, tava tudo certo. A gente ia lá no sindicato e homologava a rescisão desse cara. Eu não quero mais trabalhar com você não quer mais trabalhar comigo, tá bom, tá aqui, papai. Vai no sindicato, eu era obrigado, eu pagava uma taxa, o sindicato dava um carimbo, está homologado, está tudo certo. O cara entrava na justiça e ele ganhava de mim de novo. Isso é pós-junho de 2017? Pós-reforma trabalhista? Isso é antigo. Então... Mas depois da reforma trabalhista, hoje isso ainda ocorre. Por exemplo, eu vou dar um absurdo pra você. O cara abre uma microempresa, a tal da pejotização. Aí eu começo a prestar serviço pra você. Você tem um bar, eu tô prestando serviço pra você. Aí um dia você não quer mais meu serviço. Arthur, não quero mais, tá bom. Eu vou na justiça e falo assim, na verdade eu abri uma microempresa, mas eu só trabalho pra ela. Isso dá vínculo trabalhista. Isso é a confusão justamente dessa anomalia jurídica que nós temos no Brasil, que a Constituição diz uma coisa, o sindicato diz outra, a negociação com o patrão diz outra e a justiça diz outra. É absolutamente assim, esquizofrênico. Beleza, eu acho que eu quero falar uma coisinha sobre isso. Se você quiser girar a roda do assunto, eu tô tranquilo Vocês também. Que sabem, por enquanto eu vou falar um trem aqui importante desse negócio, que é o seguinte: pejotização. O cara vai lá, se o cara for lá e denunciar, ele vai chegar, a justiça vai chegar à conclusão de que existe um vínculo. Porque não existe hoje uma legislação que impeça, por exemplo, que um PJ possa ter um contrato com carga horária de CLT enquanto PJ. Aprimoramento da legislação. A gente precisa ter para não chegar no empregador. Eu não entendi.
O cara é PJ, ele não é CLT, mas ele presta serviço todos os dias, de 8 a 18, recebendo por PJ. Mas é justamente isso que eu trouxe pra mesa. Isso sim. é permitido na teoria, na prática não. Então, na prática você depende da cabeça do juiz. Então, às vezes, por exemplo, vamos supor, eu contratei você e contratei ele. Vocês dois são PJ, eu tenho um negócio. Aí vocês dois só trabalham pra mim e tá tudo igual, pago igual, tá tudo certo. Aí um dia eu falo assim, não quero trabalhar com nenhum dos dois. Pum. Você entra na justiça num lugar, ele entra na justiça em outro lugar. A decisão dele é uma, a decisão sua é outra. Isso acontece na prática, é por isso que eu estou dizendo. Sem uma legislação clara, e você mesmo diagnosticou, nós não vamos reduzir jornada de trabalho, nós não vamos fazer acordo coletivo, nós não vamos fazer nada, porque o ambiente do Brasil é esquizofrênico, a gente não consegue, né, ter uma clareza. Ó, é assim, a regra é essa. Não dá pra dizer. Depende da cabeça do juiz que cai lá no Justiça Trabalhista. No final das contas é isso. Bom, você confirmou a minha hipótese de que um exemplo horrível que você trouxe, aliás, o exemplo é bom, mas o fato é ruim, ocorreu antes da reforma trabalhista. Depois a gente também. Mas a gente teve uma redução gigantesca de ganhos de causa em relação a isso. Por outro lado... Mas não zerou. Tá, porque zerar é impossível, né? Então, a gente não zera nada, a gente não zera fraude em programa social, a gente não zera fraude em empréstimo, a gente não zera nada. Mas é a mesma coisa que você, uma mulher morreu ali, mas também não dá pra zerar homicídio, né? É o que eu tô falando, a gente tem que pelo menos mirar pra zerar. E eu não tô falando que isso é uma exceção de exceção. Qual é o dado disso? Eu não vou saber te dizer aqui exatamente, olha, aí a gente tem que fazer um estudo jurídico de, olha, X% das decisões trabalhistas saíram de forma divergente, não. Justamente por isso que eu tô dizendo que as nossas percepções, que são sim contaminadas por um ambiente de insegurança jurídica, nos levam, a partir da nossa visão de mundo, a achar que tal coisa tá acentuada. Mas a gente precisa de dado para isso. Mas antes, deixa eu só falar um negocinho para eu não perder aqui. O Venvance já tá passando o efeito, então deixa eu meter bala logo pra gente avançar. Que é o seguinte, a gente tem além da pejotização, a gente teve, e não foi nem na reforma trabalhista, foi um pouquinho antes, no preparo da reforma trabalhista, ali em março, a gente teve um aumento da terceirização, e hoje a gente tem um outro fenômeno que é a quarteirização. A quarteirização existe enquanto figura jurídica? Não, mas eu vou te dar o dado concreto do que a gente está vivendo lá em Goiás. Os hospitais públicos contratam terceirizadas para prestar serviço para o poder público, e as terceirizadas contratam outras empresas, ou seja, quarteiriza. De enfermeiro. Você tem enfermeiro quarteirizado, você tem maqueiro quarteirizado. Tá uma quebradeira danada, os caras estão no fronte da maternidade sem receber há 3 meses. Total razão nisso. Então, o que a gente Sabe teve? Sabe por que isso acontece? A gente teve, só para finalizar rapidinho, a gente teve, enquanto ideal, vou ser otimista, a gente teve enquanto ideal facilitar modelos de contratos para que o serviço chegasse mais rápido, especialmente, inclusive, nos contratos do poder público. O que aconteceu? O contrário. A gente tem um monte de empresa que precisa, na minha avaliação, agora eu vou ser até meio punitivista, beijo Foucault, a gente tem que prender esses caras, porque a gente pipocou de empresa prestadora de serviço do poder público, de empresa que terceiriza a terceirização, no final o serviço é prestado mal e porcamente o trabalhador sai sem receber. Tem que resolver isso. Posso falar uma coisa? Você trouxe um exemplo que aconteceu comigo. O que eu tô te falando, sabe por que isso acontece? Isso acontece porque contratar hoje no Brasil é uma batata quente. Eu peguei o serviço, eu vou contratar, eu não sou otário, eu tô com o serviço aqui, eu pego o serviço, ó, ponho de braço do baixo aqui, ó, contrato tu trouxa aí pra contratar mão de obra, eu chamo o Vilela. Ô Vilela, é o seguinte, consegui um contrato aqui num hospital, só que eu preciso de maqueiro. Você não quer contratar os maqueiros pra mim? Tá bom, aí você vai fazendo isso. Porque é uma batata quente tão ruim que eu jogo pra você, ele joga pra você, ele joga pra você, ele joga pra você. E assim por diante. Eu já fui Mas não parece ruim, porque tem tanta gente disputando. Não, é horroroso. Nessas licitações. Então por que a pessoa não contrata direto? Tá direto de gente disputando. Vamos lá. Se eu não tô dizendo gente trabalhador, tô dizendo empresa. É claro, porque disputando o valor. Disputei aqui, ganhei uma prestação de serviço por um hospital. Então ele vai me pagar 10 para eu contratar 10 pessoas. Estou dando um exemplo aqui para a conta ficar redonda. Por que eu vou chegar para você e falar, eu te pago, 8 para você contratar 10? Sendo que eu posso ficar com os 10. Porque eu sei que o problema contratação é tão grande que eu prefiro ganhar menos, mas empurrar essa batata quente para outra pessoa. E no Brasil isso é tão esquizofrênico, mas tão esquizofrênico, que nem assim o cara escapa. Eu tô falando que já aconteceu comigo. Uma vez, olha só, a gente teve que contratar um soldador para trabalhar dentro da General Motors, porque a Gerdau
comprava os carros da General Motors e eu prestava o serviço. Aí a Gerdau passou uma norma que é o seguinte: só pode ser contratado aqui quem tem ensino médio completo. Aí tinha um soldador lá que ele não tinha ensino médio completo, só que ele era muito bom. Eles chegaram pra mim e falaram assim: contrata você, o soldador, e aí a gente te repassa aqui, beleza, ele vai ser o funcionário da minha empresa. Eu, tá bom, eu prestava o serviço. O que aconteceu no final das contas? Ele me pôs no pau. Aí sabe o que aconteceu? Refletiu neles de novo. Então, são dois errados. Errado porque eu tive que entrar no circuito, já tá errado. E errado porque quando ele me pôs no pau, ainda respingou nos caras. E a gente resolve esse erro como se a gente teve uma legislação trabalhista que permitiu que esses modelos de contrato fossem feitos. Aí nós chegamos lá. Eu acho que a gente tem que rever a resolução trabalhista. Eu acho que a nossa resolução trabalhista, ela está absolutamente desatualizada. E ela foi... E as atualizações foram mal feitas? Foram muito mal feitas. E tanto que nós temos, sei lá, quantas PECs a gente tem numa Constituição que foi forjada num momento da sociedade, você mesmo trouxe no início do debate, foi forjada num momento da sociedade onde a gente estava com trauma de ditadura. Se a gente estava com trauma de ditadura, a gente acabou exagerando pro outro lado. E eu acho que eu não quero nem ditadura e nem Constituição de 88. Eu quero uma coisa nova. Porque, de fato, Ava, quando você toma uma decisão no calor de um momento onde você não está equilibrado, você tende a exagerar. Se eu acabei de brigar com o Vilela aqui e um repórter me perguntando o que eu falei, bosta, cara, e às vezes passo uma semana, puta, mano, Vilela é uma gente fina, só tivemos aquele problema lá. Então o que eu tô dizendo é, a nossa Carta Magna de 88, ela foi feita de um jeito que ela trouxe, né, esses problemas, e esse problema que eu tô te trazendo aqui, eu vou te trazer outro problema pra você ver como não é percepção. Isso aqui é um dado objetivo, eu também mostrei no debate com o Alfredinho. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é o número de dias que a justiça... Só deixar reto aqui. Que o número de dias que a justiça demora para resolver um problema em primeira instância, tá? Então, isso aqui é o gasto nosso com justiça. Então, olha onde a gente tá. A gente gasta muito, tá? Aqui tá Reino Unido, Itália, Portugal, Alemanha, eles estão aqui. A gente gasta aqui, ó, como eu mostrei no outro gráfico. Isso aqui é a média de dias para resolver. Japão, 107. Vamos pegar a Hungria, 200. França, 272. A Itália, que já é ruim, nós estamos falando de 560 dias. O Brasil é 1.600, meu. Então a gente não vai conseguir. A gente tem um problema. E aí, acho que eu vou até pegar um gancho pra gente... A gente pode dar uma girada e voltar nisso, que você trouxe um exemplo seu, lá do maluco do posto, que abriu o Lava Jato e tal. E aí Lava Jato não, hein? Então, que aí tem até a ver com o Lava Jato, que eu ia dizer. Por quê? Porque quem foi que abriu a denúncia contra você? O Ministério Público. Não, foi um cara do sindicato. Você falou que foi o Ministério Público. Foi um cara do sindicato que viu o que estava acontecendo e levou ao Ministério Público. O Ministério Público, sozinho, nem tem condições de fiscalizar ele por si só, né, tudo que está acontecendo. É claro que existem as pessoas que saem em campo e tal, mas eles se ocupam mais, e eu acho que acertadamente, de casos graves, como, por exemplo, trabalhos análogos à escravidão, ou sonegadores. Tem um monte de gente trabalhando sem registro, é na hora. Sim. Esse caso precisou do estímulo do sindicato. E aí o que eu tô falando, são vários índices de erro, são várias camadas de erro. A legislação, o Ministério Público e o sindicato. Então você acabou com o sindicato resolveu o problema? Não, porque a lei ainda tá errada. Então nós temos que mudar a lei. Porque foi o que eu te perguntei, se você não soube, como é que tinha acontecido isso? Se o Ministério, aliás, o sindicato passou lá dando rolé, pensou, vou denunciar esse otário. Foi exatamente aí isso. O Ministério Público pensou, ele é muito otário, então eu vou lá em cima. Exatamente isso. Aí a gente tem sim um problema que cai nesse dado que você está trazendo aí, que alimenta esse dado, que a gente tem uma justiça trabalhista, sim, muito inchada, em parte por problemas e brechas que precisam ser solucionadas na legislação, mas para isso o debate tem que acontecer, as coisas têm que ser propostas, os textos têm que ser aprimorados, mudados, arquivados. O que não pode é a gente fazer de conta que tá tudo bem do jeito que tá, sem propor isso. E também porque a gente não tem como a gente dizer que isso é hipotético. A gente tem relações de trabalho ainda atravessadas pela forma como esse país foi constituído. Mas dá um exemplo. Não tem como. Vou dar um exemplo muito bom agora. A gente tem, em relação a trabalhadores de fábrica, a gente tem trabalhadores de fábrica que hoje, por causa da CLT, conseguem trabalhar com jornadas de 8 horas, mas que no início da década de 90 ainda trabalhavam por 14 horas de trabalho. Isso não é um tempo distante. É que o início da década de 90, você tinha acabado de formalizar em 88 a redução da carga horária de 48 para 44. Então, há de convir comigo aqui que existe um período adaptativo, inclusive para as pessoas que querem burlar a lei. Porque o cara fala o seguinte,
Ninguém vai ver aqui. Mete na minha fala, alguém vai... Aí começa a fiscalizar. Eu vou ter que... Existe, eu não discordo. Então, o que eu tô dizendo é que a gente chegou num lugar que parece assim, nossa, as nossas leis caducaram. Não, elas são recentes. A gente tá começando a experimentar efeitos colaterais da consolidação de uma legislação recente, porque, como eu disse, no início da década de 90, você ainda tinha trabalhador em porão de fábrica, mas a gente ainda tem, infelizmente... nas áreas urbanas, que a gente pensa que trabalho análogo à escravidão é só rural. Não, não é só rural. Aqui em São Paulo, a gente tem com frequência operações do Ministério Público do Trabalho dando flagrante em indústria têxtil com trabalhadores em trabalho análogo à escravidão. Ou seja, o que a gente está vivendo agora que, na minha avaliação, reúne boa parte do que você disse. A gente está vivendo o desgaste de uma legislação que há pouquíssimo tempo consolidou direitos. E agora precisa ser aprimorada, porque ao consolidar esses direitos, vieram os efeitos colaterais. Exatamente. Porque no início da década de 90, você ainda tinha gente trabalhando 15, 16 horas num porão de fábrica. Sim. É que eu não gosto muito dessa palavra assim, consolidou direitos, porque eu troco. Eu falo assim, consolidou impostos e obrigações. Né? Então, por exemplo, quando